Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje, finalmente vai ter o último jogo entre Flamengo e Fluminense desse ano de 2025, né? O Fluminense está em desvantagem sobre o Flamengo, já tem um bom tempo que não ganha. O Fluminense hoje tem uma vantagem, que alguns jogadores do Flamengo estão com as suas seleções, deve chegar hoje, de repente, ou cedo ou no horário do jogo, cansado, talvez não entre no primeiro tempo, fique resguardado para o segundo tempo. Então o Fluminense, que ficou esse tempo todo treinando, tem uma certa vantagem, só não pode fazer o que fez nas outras datas FIFA, que ficou o tempo todo treinando, quando entrava em campo, entrava cansado, sem motivação. Esse jogo de hoje tem que entrar com bastante motivação e com bastante destaque durante o jogo, todos os jogadores. O Fluminense, escalações prováveis, né? Fluminense técnico, isso aqui segundo o GE, tá? Fluminense técnico Luiz Beldia. O Fluminense terá um retorno importante para o clássico contra o Flamengo, que será, após cumprir suspensão automática na última rodada contra o Cruzeiro, Martinelli volta a ficar à disposição do técnico Zubeldia. O volante deve retornar à vaga de titular do meio-campo, ao lado de Hércules e Lúcio Acosta. A tendência é que o treinador mantenha a base do time que empatou sem gols contra o Cruzeiro, que jogou muito bem o Fluminense contra o Cruzeiro. Agora com o Martinelli pode jogar melhor ainda. Vamos ver hoje, né? Às 21h30, com a transmissão do Premier, mando de campo do Fluminense, Maracanã lotado. As duas equipes já lotaram o Maracanã, lotaram suas partes, e a parte mista também. Então, o mando de campo do Fluminense às 21h30, né, no Maracanã. O time provável: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Correto. Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Serna, Canóbio e Everaldo. Eu colocaria no lugar do Everaldo o JK, que é o cara desde a base que sempre adorou fazer gol contra o Flamengo. É o famoso carrasco do Flamengo. Eu colocaria ele no lugar do Everaldo. Mas vamos ver se ele pelo menos está relacionado e se pode jogar no segundo tempo. Que aí ele menos cansado, né? Entrando com sangue novo, quando ele se dá melhor entrando no segundo tempo. Aí ele pode, de repente, fazer 1 ou 2 gols no Flamengo e liquidar o jogo. Apesar que aí deve ser quando vão entrar os jogadores titulares do Flamengo também, né? Não todos, mas alguns, né? Desfalques do Fluminense: Cano e Manuel, né? Lesões. Pendurados, né? 2 cartões amarelos. E eu tô com medo, que agora são jogos super importantes, tô com medo do Fábio, que o Fábio tem 2 cartões amarelos. Se levar um hoje contra o Flamengo, não joga contra o Palmeiras. Ele tem que se controlar, não ficar segurando a bola para não levar cartão amarelo, porque o reserva do Fábio não chega nem aos pés dele, né? E ele não pode ficar de fora do jogo contra o Palmeiras também. Os pendurados então são Canóbio, Fábio, Lima, Paulo Henrique Ganso, René, Santi Moreno, Thiago Santos e Zubeldia. O Paulo Henrique Ganso esse tempo todo volta de contusão e de repente, se tomar um cartão hoje, já não pode jogar no próximo jogo. Impressionante. Fluminense, o Flamengo, técnico Felipe Luiz. O Flamengo deverá ter a volta de Jorginho, a lista de relacionados. O jogador se recuperava de uma lesão muscular na coxa direita e já está sem dores. Já Léo Ortiz está um passo atrás na recuperação. O zagueiro voltou a fazer parte das atividades com o elenco, mas tem pouca chance de aparecer no clássico. O técnico Felipe Luiz também aguarda
o retorno dos convocados para saber se terão condições de jogo. Tomara que eu não tenha. Os gregos, Arrascaeta, Varela, Vinha, Carrascal e Prata chegam ao Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira. A boa notícia é que Danilo, boa notícia para o Flamengo, não para nós tricolores. A boa notícia é que Danilo e Alexandre também devem voltar a tempo do jogo. Tomara que estejam contundidos. A escalação pode ter mudanças de acordo com a avaliação sobre os atletas. Eu acho um risco colocar para jogar, não é todo mundo que tem o biotípico do assim diz, do menino que jogou no Fluminense. Caraca, deu bronca, que foi até agora para lá e não tá jogando nada, né? Caraca, meu Deus. Eu vou lembrar, eu esqueci. Logo que eu esqueci, né? Foi para lá. Eu vou lembrar. Então o outro jogador o time provável do Flamengo é o Rossi, Royal, João Vitor ou Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Saul, Jorginho, Everton, Cebolinha, o Wallace da Ian, ou Cebolinha ou Wallace Ian, o Saul ou o Jorginho, Luiz Araújo, Bruno Henrique, que era para estar suspenso, né? Que o pessoal quando julgou, deu mole, abriu as pernas para ele e absolveu ele. Bruno Henrique e Lino. Quem está fora? Pedro, fratura antebraço, e Alan, fascite plantar. Pendurados, Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Antônio. Arbitragem. Árbitro, Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Assistente 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, Rio de Janeiro. Assistente 2, Douglas Pagung, Espírito Santo. Quarto árbitro, Jefferson Ferreira de Moraes, Goiás. VAR, Wagner Reuel, Santa Catarina. Ele é um péssimo VAR, todo mundo reclama dele e ele está sempre entrando nos jogos do Fluminense, é muito fraco. O Fluminense hoje tem uma grande chance de vencer o Flamengo. O Flamengo tem um time bem melhor, O Flamengo tem um time bem melhor do que o Fluminense, individualmente e conjunto também. Todos nós sabemos disso. O Flamengo tem dinheiro para gastar, pode contratar quem quiser e tem um elenco bem melhor do que o Fluminense. Mesmo se o Flamengo botar o time em reserva, ainda é melhor do que o time principal do Fluminense. Só que o Flamengo ultimamente, apesar de estar ganhando, não tem jogado bem. Sofreu para ganhar do Sport, só ganhou porque o juiz deu segundo cartão amarelo para 2 jogadores do Sport, ainda no primeiro tempo. Aí tomou o gol de empate e no segundo tempo o Flamengo passeou. Com 2 jogadores a mais, o time já é melhor do que o Sport, mas sofreu. Até ter a expulsão dos 2 jogadores do Sport, o Flamengo sofreu até para empatar o jogo. No jogo que ele teve, nos últimos jogos que ele teve, também sofreu para ganhar. Sofreu bastante. Então ele tem um elenco muito bom, jogadores que podem fazer gol a qualquer momento. Não é à toa que tem um ataque mais positivo. Jogadores que sabem fazer gol, jogadores que já estão acostumados a fazer gol. É melhor do que o Fluminense. O problema maior do Fluminense atualmente é o ataque. O Fluminense tem um ataque que não faz gol. Os gols do Fluminense são feitos por zagueiros, meio-campistas e laterais. O último que fez um gol, sendo atacante, foi o Serra. Mesmo assim, eles estão para fora, a bola desviou
no zagueiro e entrou. Né? Então o Fluminense hoje tem que se preparar, se concentrar. A vantagem do Fluminense é que ele tem tomado poucos gols nos últimos jogos. E sendo mandante do jogo, ele tem ganho todos os jogos. Só que hoje, mesmo ele sendo mandante de jogo, o Flamengo também está acostumado a jogar no Maracanã. E praticamente não existe isso. É mais para constar na tabela, né? Agora vamos ver se o Zubeldia treinou bem o grupo, treinou bem o time, que já está mais ou menos acostumado, que é basicamente o mesmo time que tem jogado todos os jogos. O único que tem mudado é o atacante, né? Às vezes tira o atacante, bota outro, mas praticamente é o mesmo time. E às vezes, quando um jogador é suspenso pelo terceiro cartão amarelo ou por expulsão. Vamos ver se o Freitas joga a sério, ver se o Fluminense consegue uma boa atuação e, se Deus quiser, uma boa vitória sobre o Flamengo para subir na tabela e ficar dependendo, de repente, de uma vitória contra o São Paulo para ficar na frente do São Paulo e se classificar pelo menos para a pré-Libertadores. Vamos aguardar para ver. Será um grande jogo, estou muito ansioso para ver esse jogo hoje. Vamos ver, espero pelo menos que o Fluminense faça uma grande partida e consiga, no mínimo, um empate. Perder não pode hoje, vencer ou vencer. Já é a frase mais antiga que eu conheço do Fluminense, que foi o presidente Francisco Horta que falou. O jogador do Fluminense que tinha o biotipo, que ele vinha, chegava no mesmo dia e jogava, e jogava bem. Como eu poderia ter esquecido o nome dele, é o John Arias, né? Ele sim, mas o resto dos jogadores é difícil chegar no mesmo dia, tendo jogado o dia anterior e chegar e jogar bem. Mas vamos aguardar para ver. Agora, aguardar o jogo, né? Hoje à noite, se tiver alguma notícia, se eu tiver como falar antes, eu falo. Se não, amanhã eu falo com vocês. Se Deus quiser, falando também sobre a vitória do Fluminense. Agora, falar a segunda parte, todo mundo sabe, que é o canal Sênior Flu, eu fiz com a cara e a coragem, né? Porque eu tenho mal de parto, câncer de próstata, então fico vendendo açaí com minha esposa de meio-dia à meia-noite. Aí eu não tenho, né, bem dizer, nada para fazer durante os dias, durante a semana, que é de domingo a domingo, né, que a gente fica vendendo. Aí eu pensei em fazer alguma coisa. Aí, como eu assisto os youtubers, né, que falam sobre o Fluminense, principalmente o Gabriel Amaral, o Lessa, o Thiago Ferreira, o Rodrigo, do Ligado ao Flu, e quem mais? O Fio agora, que eu assisto também, alguns deles assistem o Jornada KTO, todos eles que ficam no Jornada KTO, então eu gosto muito. Aí o que acontece? Resolvi fazer, só que eu não sei fazer quase nada, então eu fui fazendo com a cara e a coragem. Eu normalmente não conheço ninguém que fique lá no Fluminense para me falar as notícias, né, os furos. Então eu vejo os youtubers que eu costumo assistir e falo mais ou menos o que eles falaram, dou o crédito, falo que foram eles que falaram e falo da minha maneira, né, do meu jeito. É assim que eu tenho feito o meu canal. E para surpresa minha, até ter um bom número que eu nunca imaginei de ter. Eu pensei de ter uns 10, 20 inscritos, estou com 636, graças a Deus e a vocês que se inscreveram no canal. Então eu me empolguei e espero contar com a colaboração de todos, se puderem. Para quem já está inscrito, dê o like, compartilhe e fale com todos os seus amigos para se inscreverem, dar o like e compartilhar também, para ajudar aqui o canal. Quem não tiver inscrito, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe e fale com todos os seus amigos também para se inscreverem, dar o like e compartilhar. Fazendo isso, vocês vão ajudar o canal, o YouTube, a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e, quiçá, no mundo. E o segundo favor
não é nada demais, que eu sei que todo YouTube, até os famosos pedem. Se vocês puderem colaborar com o Pix, para ajudar eu comprar algumas coisas para tentar melhorar o canal aqui, eu tento, porque eu não tenho lugar certo para fazer, às vezes faço no meu quarto, às vezes no quarto dos meus filhos. Então eu espero contar com a colaboração dos senhores, dando o Pix, para eu ter alguma coisa para poder parecer mais um canal tricolor, né? Por enquanto a única coisa que aparece do tricolor sou eu com a camisa do Fluminense. E um tricolor bem antigo, porque eu estou com 64. Então, já vi o Fluminense na Série C, infelizmente. Já vi muitas coisas ruins, mas vi muitas coisas boas também. Como o elástico do Rivelino. Sobre o Vasco, né? Que o zagueiro do Vasco está até agora procurando o Rivelino. Então, se vocês puderem colaborar com o Pix, no caso eu tenho 2 Pix. Um é o meu e-mail, o outro é um número menor, que é para ajudar quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de passo. Então, os 2 são do Banco PicPay, tá? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, que é o menor, para quem tem uma certa dificuldade, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Por favor, colabore com o canal. Depositem ou façam o Pix, qualquer valor que vocês puderem, desde que seja de coração. Espero contar com todos, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, uma grande vitória do Fluminense hoje à noite. E amanhã estaremos todos comemorando aqui no vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima.